Tinha gente nas janelas olhando para dentro para conseguir seguir a palestra de Chico. E ele disse, estou vendo que estamos todos com muita saudade de Jesus. E é isso que eu sinto hoje. Acho que estamos todos com muita saudade de Jesus, então hoje a gente vai falar exatamente de Jesus e dessa máxima do Espiritismo que é fora da caridade, não a salvação, capítulo 15. Antes de passarmos para o Evangelho, Allan Kardec nos diz: não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram nessa máxima, fora da caridade, não há salvação. E perante essa frase, eu me lembro de uma outra que Chico também disse. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu não teria ido eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E é exatamente isso também que me traz no Espiritismo há alguns anos. É de que o Espiritismo não levanta a bandeira, não quer fazer da nossa religião a religião, mas é uma filosofia de vida, um modo de aprender a viver, um modo de aprender a se conhecer e a conhecer o próximo e a compreender o próximo. Então passemos ao Evangelho de hoje. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações. Separará uns dos outros como o pastor separa os bodes, as ovelhas, e as colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste. Achei-me doente e me visitaste. Estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste. Estive sem roupa e não me vestiste. Estive doente, no cárcere, e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa? Doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, versículos 31 a 46. Nessa parte do Evangelho, nós vemos um Jesus justo, mas duro, porque separa, como se fôssemos ovelhas e bodes, dois tipos de famílias, não é? Os que atuaram no bem e os que não atuaram no bem, os que ajudaram e os que não ajudaram. Mas depois nós vamos perceber o porquê deste teor neste Evangelho. O segundo Evangelho nos fala então: então levantou-se e disse-lhe um doutor da lei para tentar: Mestre,
que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: o que é que está escrito na lei? E o que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-o ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, faz o mesmo. Lucas 10, versículos 25 a 37. E aqui Jesus nos dá um exemplo de 3 pessoas que passaram pelo mesmo local, por uma pessoa que foi atacada e assaltada, e que só um deles teve compaixão. Então vamos ver o que é que afinal é preciso para o Espírito. O que é que o Espírito precisa para ser salvo? E no Evangelho, Allan Kardec nos desenvolve, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos desenvolve os Evangelhos e nos diz o seguinte: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas 2 virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar-vos os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente, em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. E Allan Kardec especifica aqui todas as bem-aventuranças de que Jesus fala, exatamente porque Dalai Lama diz que se desaparecerem todos os livros da superfície da Terra, mas se ficar o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, a humanidade está salva. E, portanto, a gente só tem que seguir as bem-aventuranças de Jesus e seguir o exemplo dele. Porque caridade se torna difícil quando a gente vê algumas coisas exageradas por aí. Mas a gente fala de cada um de nós, espírito imortal,
que tudo que a gente tem na Terra é muito bom ter um iPhone, é muito bom ter um bom carro, é muito bom estar bem vestido, mas a gente parte nu como chegou nu. Tudo que a gente tem de material fica cá. E vê-se tantas guerras e tantos problemas de lutas de família por causa de heranças e por causa de bens que ficam. Para quê? É isso que o Espírito leva quando vai embora? É essa a riqueza? É isso que o Espírito adquiriu? Não é por nós termos tudo que existir à superfície da Terra, em termos de bens materiais, que vai fazer de nós melhores ou menores em termos morais. Todo o ensinamento que a gente tem, todo o aprendizado que a gente faz, todo o desenvolvimento moral que nós conseguimos fazer, é isso que nós vamos levar quando formos embora. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura alegórica. Há homens, como os que a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias para impressionar. Para melhor apreender o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre a por vir a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. E ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante. A felicidade é reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Aqui está a explicação daquilo que eu dizia que a gente não entendia bem porque que Jesus separava os bons dos maus, os bodes das ovelhas, porque naquele tempo, se hoje ainda nós estamos com algumas dificuldades em entender muita coisa, porque os próprios espíritos são os próprios a nos responder no livro dos espíritos, por causa da linguagem, que o nosso problema é a linguagem, é que nós ainda não temos palavras suficientes para especificar aquilo que a gente pensa. E se isso é agora, que o nosso vocabulário é imenso, imagina há 2000 anos em que uma palavra significava 20 coisas, às vezes. E, portanto, Jesus, quando falava algo, tinha que dar exemplos de que os homens entendessem. Então, se eles eram labradores e se eram criadores de gado, eles só iam entender se ele falasse de ovelhas e de bodes, porque era aquilo que eles criavam. Então, ele tinha que separar numa classe de uma e numa classe de outra, para que pudesse explicar de que se uns atuam bem e outros atuam mal, porque intrinsecamente o sexo masculino é sempre bruto e o sexo feminino é sempre subjugado. Sempre foi assim. Mesmo os animais. Então, as ovelhas eram aquelas que se portavam bem e os bodes, claro, eram aqueles que faziam só mal. E era aí que Jesus estava a dar o exemplo. Aqueles que se portam bem, então, eles... E Allan Kardec nos mostra isso dizendo, ao lado da parte acessória figurada do quadro, há uma ideia dominante. A felicidade é reservada aos justos e a infelicidade é reservada aos maus. Mas Jesus não estava dizendo que isso é eterno. Ele só estava explicando que se tu fazes o bem, tu vais escolher o bem. Se tu fazes o mal, tu vais escolher o mal. E é lógico que alguém que colhe o mal não pode estar feliz, né? Mas é aí que, hoje em dia, essa lição nos pode ajudar. Nós estamos hoje colhendo o que semeamos antes. E estamos hoje semeando o que iremos colher daqui para frente. Então, a nós, única e exclusivamente, de ver o que é que a gente vai querer colher daqui a 20 anos. Ou na próxima encarnação. Porque lei natural é lei divina. Labrador que colhe batata, que semeia batata, não colhe cebola. Portanto, aquilo que a gente semeia é aquilo que a gente colhe.
Se for morango, a gente semeia morango, vai colher morango. Mas se for cardo, a gente vai semear cardo e vai colher cardo. Acho que todo mundo sabe o que é cardo, não sabe? Aquilo que pica. Pronto. É pica, é uma coisa que pica. Cardo é uma planta que tem uns espinhos. Tem uns espinhos. E que picam. É preciso ter cuidado a arranjar. Portanto, a gente só precisa de saber exatamente o que é que semeia para colher. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Será que se baseia o libelo? Pergunta porventura ao juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos ou tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente uma coisa, se a caridade foi praticada e se pronuncia assim. Passai à direita, vós que assististes a vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê do outro? Todos nós estamos livres de escolher. Essa é a máxima do nosso Pai. Livre-arbítrio. A gente pode escolher como e o que quiser. Mas vai colher o que escolher. Não, pois Jesus coloca o samaritano, que era considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. E desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. Porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O Espiritismo luta e lutará eternamente para que nós consigamos combater em nós esse flagelo, o orgulho e o egoísmo. Porque a gente até nem se dá por conta que é orgulhoso nem egoísta. Está tão intrínseco dentro de nós que a gente nem dá por ele. É a nossa forma de viver ainda, infelizmente. E a gente precisa trabalhar. Caridade não quer falar só de caridade material. Quer falar de caridade moral. Tem muita coisa que a gente pode fazer pelo nosso próximo perto de nós que necessita. Uma oração, uma boa vibração, um bom pensamento. Quando a gente passa na rua e vê os pedintes na rua, a gente só precisa ter um bom pensamento para com ele. Um sorriso. Às vezes é suficiente. E eu gostava de vos ler, para terminar, uma vem aí porque não sei o que é que deu agora nele que não quer. Uma passagem do livro da Conduta Espírita, escrita por Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, e que nos fala, é um dos últimos capítulos, intitulado Perante Jesus. Em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Nos menores cometimentos, identificar a vontade do superior, promovendo em toda a parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Repouso indébito, deserção do dever. Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra a reproche e a irreverência para a divina orientação.
o acatamento é prece silenciosa. Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar e revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exige que seja o Cristo igual a eu, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. E não está completo. Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre inaviável de cada dia. Aquele dia está fora do sítio. Somos o rebanho, Jesus é o divino pastor, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quem não conhece o livro Conduta Espírita é uma mini-bíblia para os espíritas, que em cada página nos aconselha as atitudes que a gente tem que ter perante uma situação ou em fase de uma situação. E essa é a passagem que André Luiz nos ditou, qual é que será a nossa conduta perante Jesus. E falando de caridade, praticamente hoje era isso que eu gostava de ter passado para vocês. Lembrando que, essencialmente, aquilo que todos nós precisamos fazer é nos conscientizarmos do amor infinito que Jesus tem por nós. Eu hoje estava conduzindo no meu trabalho e de vez em quando a espiritualidade dá-me assim umas visões muito bonitas. E de repente, nem foi hoje, foi ontem, quando foi da manifestação do 1º de maio, em que eu tive que ficar parado porque estava passando o cortejo sindical, e eu havia tanta gente, e de repente a espiritualidade me diz: você está vendo o ser humano? Estou. Compara a grandiosidade de Deus. Como é que Deus, ou como é que alguém consegue duvidar da existência de Deus? O que é que nós seremos como ser humano perante a imensidade do universo? Cada um de nós, ser humano, já não somos nada perante a grandiosidade do nosso planeta. Já não somos nada perante a grandiosidade do nosso sistema solar. Não somos nada comparado com a grandiosidade da nossa galáxia. E dos milhões de galáxias. E nós não somos nada. Pois, mas se olhares para dentro de ti, tem coisas muito mais pequenas que tu, que continuam a ser seres vivos e que basta um vírus, uma bactéria, que te mata. Porque ele também é um ser da criação, também é um ser de Deus, criado por Deus. E como é que o pensamento humano ainda consegue ser tão pequeno a ponto de duvidar de uma grandiosidade de um Deus desse tamanho, que cria esse universo, que continua criando, como Jesus diz: Jesus, eu trabalho até hoje, meu Pai trabalha também, porque esse realmente o trabalho do Espírito de Luz é trabalhar, e Deus continua trabalhando. Portanto, bom que a gente se habitue de que se pode descansar nessa encarnação, vá descansando o que pode. Porque quando partir para lá de lá, o descanso vai acabar, gente. Mas a gente fica feliz por isso. É bom que a gente comece a tomar gosto pro trabalho, porque a gente vai precisar trabalhar. E pronto, vamos fazer a nossa prece. Já passou o nosso tempo. Para depois passarmos para o passe. Vamos fechar os nossos olhos. Nos deixar envolver por essa luz.
por essa paz, por essa tranquilidade. E vamos te dar graças, Mestre, por essa encarnação, por esse momento de aprendizado em que pudemos falar dos teus exemplos. E te agradecer, Senhor, por muito que tu nos dás. E vamos te pedir, Mestre, se permites que possamos enviar o nosso amor, que se junte ao teu, para envolver todos aqueles que sofrem na Terra. Para envolver as nossas famílias, os nossos entes queridos, envolver aqueles que estão em guerra, que sofrem dores do corpo e dores da alma. Queremos te pedir também, Mestre, por aqueles a quem magoamos, nessa ou noutras encarnações, que nos perdoem porque nós estamos tentando aprender a nos melhorar. E te agradecemos a atenção permanente que tu tens para conosco. Queremos agradecer também aos nossos anjos guardiães, de cada um de nós aqui presente, encarnado e desencarnado. Agradecer também aos mentores desse local, ao Paulo e a Estevão, que tanto nos ensinaram com a sua experiência e que tanto continuam nos ajudando no nosso dia a dia. E te pedimos, Senhor, que as energias hoje aqui, que o nosso espírito saia daqui iluminado e alimentado. E que os ensinamentos de hoje nos possam tocar fundo, para que possamos, de hoje em diante, tentar aplicar os teus ensinamentos de caridade, de humildade, de indulgência, de perdão. E nós te agradecemos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja.